tendo como domínio o intervalo fechado, ela vai assumir um valor máximo e um valor mínimo. Então, pelo teorema 1, F assume um valor máximo, absoluto, bem como um valor mínimo absoluto nesse intervalo que vai de 0 até 5, não? É uma função contínua que tem como domínio intervalo fechado. Agora, será que esses extremos ocorrem no interior do intervalo? Vamos derivar, não é para saber. Por outro lado, f' de x é igual a 2x menos 6. Quem anula essa derivada? Então vamos obter os pontos críticos de f. Eles são pontos que anulam a derivada ou pontos onde a derivada não existe. Como ali é um polinômio, a derivada sempre vai existir, não é? Então, são pontos que anulam a derivada, quer dizer, f' de x, que é 2x menos 6, igual a 0, e, portanto, você tem x igual a 3, é o único ponto crítico dessa função. Né? É um ponto que anula a derivada. Não há pontos quando a derivada não existe, já que chama de um polinômio. Agora, x igual a 3, isso aqui é um candidato. Isso daqui é um candidato a ponto extremo. É um candidato a ponto extremo dessa função. Tá? Bom, se ele for um ponto de máximo, aonde estará o ponto de mínimo? E se ele for um ponto de mínimo, aonde estará o ponto de máximo? Porque essa função tem derivada, f' de x existe para qualquer x pertencente, f' de x existe qualquer que seja x pertencente a esse intervalo. Se esse ponto for um ponto de máximo, aonde estará o ponto de mínimo? Não pode, aqui é 3, digamos, aqui se fosse um ponto de máximo. O ponto de mínimo não pode estar no interior, porque como a função tem derivada em cada ponto do intervalo aberto, se aqui existisse um ponto extremo, a derivada se anularia, mas ela só vai se anular aqui. Então, se isso aqui é um ponto de máximo, o ponto de mínimo não está no interior do intervalo. Se esse for um ponto de mínimo, o ponto de máximo também não está no interior. Porque como a função é derivada, se isso aqui fosse um ponto de... Aqui o ponto de mínimo, aqui fosse um ponto de máximo, a derivada se anularia, no teorema 2, né? Mas ela só vai se anular nesse ponto e mais em ponto algum. Mas ela tem um valor máximo e um valor mínimo. Então, se isso aqui for um ponto de máximo, o ponto de mínimo tem que estar nos extremos. No interior, jamais, né? E vice-versa. Diga. Sim? Bom, então, o que fazer para localizar esses extremos? Você calcula o valor de f nesses pontos. No ponto 0, calcula o valor de f no ponto 5, os extremos do intervalo, e no ponto 3, onde a derivada se anula. Quem é f de 0? F de 0 é 5. Quem é f de 5? 5 ao quadrado menos 6 vezes 5, mais 5 que dá quanto? 25, 5 também que dá 0, né? E F3, 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. 9, 5, 14, 14 menos 18, menos 4. Só tem esses 3 pontos para a gente analisar os pontos extremos da função. Então, você tem aqui como resposta
x igual a 0 e x igual a 5 são pontos de máximo absoluto da função. E x igual a 3 é ponto de mínimo absoluto de f. Está aí resolvido o problema usando o teorema 1 e o teorema 2, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Oi? Você está convencido que por esse teorema, essa função, como é um polinômio, ela é uma função contínua, tá? No intervalo fechado. Então, esse teorema assegura que essa função tem um valor máximo e um valor mínimo nesse intervalo. Tá? Vamos procurá-lo. Vamos procurar como ela é derivável em cada ponto do intervalo aberto. Se no interior do intervalo existir um ponto extremo, a derivada ali se anula. Teorema 2, né? Como ela tem derivada em cada ponto do intervalo aberto, de 0 até 5, se um ponto extremo, ou de máximo ou de mínimo, ocorrer nesse intervalo aberto, como a derivada sempre existe em cada ponto do intervalo, e ela tem esse valor, né? Então, ela vai se anular nesses tais pontos extremos. Mas quem é que anula essa derivada? Só o 3 é que anula. Então, x igual a 3 é um candidato a ponto de máximo ou a ponto de mínimo. Não é? É um candidato, porque é um ponto que anula a derivada. Mas já tem máximo e tem mínimo. Se esse cara for um ponto de máximo, aonde estará o ponto de mínimo? Não pode mais estar no interior, porque senão a derivada se anula e ela não vai mais se anular. Se ela for um ponto de mínimo, o ponto de máximo também não está no interior, porque se ele estivesse aqui, a derivada se anularia, porque a derivada existe em cada ponto do intervalo. Mas ela tem máximo e tem mínimo, só que não pode ser no interior. Então só resta um consolo, acreditar que ocorre nos extremos. Aí vou calcular o valor de f do ponto zero, o valor de f do ponto 5, o valor de f desse ponto crítico. Aí o maior deles é o valor máximo e o menor é o valor mínimo. Ok? Diga. Hã? Porque. Não, sim, não, eu pensei que aqui era doidice minha. Você tem razão. X igual, ainda bem que você chamou a atenção a tempo, né? X igual a zero, isso aqui está errado, né? Eu, na minha leitura, que estava zero aqui e zero aqui, né? Se fosse zero aqui e zero aqui, estaria certo, né? Mas ali é 5, isso aqui está errado. Ok. X igual a 5 é ponto, isso aqui está errado, né? X igual a zero é ponto de máximo local, valor máximo, absoluto, valor máximo absoluto é o f de zero, que dá 5. Valor mínimo absoluto é o f de 3, que dá menos 4. Então, 0 é ponto de máximo, f de 0, que vale 5, é o valor máximo. 3, x igual a 3 é ponto de mínimo, e f de 3, que é menos 4, é o valor mínimo. Ó. Diga. Se 3 for o valor máximo, o valor tem que estar na conta de espécie. Só acontece porque a derivada 1 quando Não, não. A derivada, essa função, por esse teorema, sendo uma função contínua, nesse intervalo fechado, ela vai assumir o valor máximo e o valor mínimo, né? Peraí. Deixa eu responder dele, chego já lá. Tá legal isso aqui para esse teorema? Essa festa é legal? Bom, então, como ela é uma função derivável, essa derivada vale isso, né? É derivável em cada ponto desse intervalo aberto. Então, se os extremos, o máximo e o mínimo ocorrerem aqui dentro, a derivada se anula. Isso é o teorema 2, né?
Se no ponto de máximo ou no ponto de mínimo, se a derivada existe, que é o caso, ali a derivada se anula. Tudo bem? Teorema 2? Mas essa derivada só se anula aqui. Então, esse cara é um candidato, ou de máximo, ou ponto de máximo, ou ponto de mínimo. Se ele for um ponto de máximo, o ponto de mínimo não está mais aqui no interior. Porque se aqui fosse um ponto de mínimo, aqui a derivada se anularia. Não, teorema 2? Num ponto extremo onde a derivada exista, ali ela se anula. Ela já não vai mais se anular aqui. Nem aqui, nem mais em ponto nenhum, só aqui. Então, só resta um consolo, é acreditar que ou no 0 ou no 5 será o outro extremo. Não podia, não podia ser diferente, não. Não podia ser terceiro grau, só tem uma raiz real. Ela é possível do terceiro grau e só tem uma raiz real e as duas serem complexas. Tá? Você pega pega isso daqui, ó, x1 igual a 1 mais i, x2 igual a 1 menos i e x3 igual a 2. Você pode montar uma equação do terceiro grau com uma só raiz real e duas complexas. Tá? É só, quem seria ela? É só a soma das raízes dá quantas raízes? Dá 4, né? Isso aqui seria, você tem x3 menos 4x2, aí multiplica, tem o termo em C. Ou então você multiplica imediatamente, né? Fica 1 menos i, x menos 1 mais i, vezes x menos 1 menos i, vezes x menos 2 igual a 0. Multiplica isso daqui, dá uma equação do terceiro grau, com uma só raiz real e duas complexas. Sim, agora... Sim. A derivada ela fica de segundo grau, né? É. Se as duas raízes estiverem no intervalo, vai ter o mínimo e o máximo no intervalo? Ela é uma função contínua, no intervalo fechado, vai ter o máximo ou o mínimo. Se ela não se anular em nenhum ponto, então os extremos são os candidatos a máximo e mínimo. Ah, sim. Ok? Vamos fazer outro? Alguma pergunta mais nesse? Exemplo 2. Considere essa função aqui, f de x igual a raiz quadrada de módulo de x com x entre menos 2 e 1. Ó. Essa é uma função contínua. Tá? Em todos os reais, em particular nesse intervalo aqui. Então, essa função vai ter um máximo e um mínimo aqui, nesse intervalo. Aonde eles estão, vamos procurar. Vamos escrever isso sem os módulos. F de x é igual a raiz quadrada de x, se o quê? Se esse x for 8 igual a 0, né? Se o x for maior ou igual a 0, porque o módulo dele é ele próprio. Essa função é igual a raiz de menos x, se esse x for negativo, né? Se é negativo, menos x fica positivo. Então, essa função se escreve assim, né? Sem os módulos. Ok? Quem é a derivada dessa função? Então, primeiro, se o x é positivo, quem é f' de x? É só derivar aqui. Dá 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Se o x for negativo, a função é essa. É só derivar aqui. F' de x dá quanto? Aqui dá menos 1 sobre 2 raiz de x. 2 vezes raiz de menos x. Né? O x diferente de zero, x diferente de zero, né? Então, f' de zero não existe. Né? Não existe f' de zero. Então, você tem aqui o intervalo aberto
de menos 2 até 1, o zero está por aqui. Nesse ponto, ó, a derivada não existe. A função existe, f de zero é zero. É raiz do módulo de zero que é zero. Né? A derivada é que não existe. Então, isso aqui é um ponto crítico, né? E isso daqui não vai ser zero nunca, né? F' de x é diferente de zero para qualquer que seja x no intervalo que vai de menos 2 até 1. Concorda comigo? Para uma fração ser igual a zero, tem que ser zero no numerador. E aqui embaixo não ser zero. Como aqui é 1, então isso não vai dar zero nunca. Nem aqui dá zero nunca. Então essa derivada nunca se anula. Mas essa função, pelo fato de ser contínua, ela tem um valor máximo e um valor mínimo. Né? Pelo teorema 1, F assume, F possui ponto de máximo e ponto de mínimo no intervalo fechado que vai de menos 2 até 1, pelo fato de ser uma função contínua, né, tendo como domínio intervalo fechado. Então, esse teorema garante que essa função assume um valor máximo e um valor mínimo. Pelo teorema 2, os extremos dessa função não ocorrem no intervalo aberto. Porque se ocorresse em algum ponto desse intervalo, a derivada se anularia. Teorema 2, né? Num ponto extremo, quer dizer, num ponto máximo ou num ponto mínimo, onde a derivada exista, a derivada se anula. Mas essa derivada não se anula em canto nenhum. Né? Aqui ela não existe e nesse intervalo aberto, tirando zero, isso não vai dar zero nunca. Então, os extremos dessa função não ocorrem no interior do intervalo dado. Mas ela tem máximo e tem mínimo. Só que o teorema 2 não ocorre nesse intervalo aberto. Então, aonde estão esses pontos extremos? Nos extremos do intervalo, né? Então, deixa eu escrever isso que eu falei agora. Eu vou me mudar para lá. Para ali. Então, pelo teorema 2, como F' existe, para todo x pertencente ao intervalo de menos 2 até 1, exceto em x igual a zero, né? Como a derivada existe nesse intervalo exceto aqui, então, se os extremos dessa função ocorresse no intervalo aberto, menos 2, 1, teríamos, se os extremos dessa função ocorressem no interior, ou no intervalo aberto, não teríamos F' de x igual a zero nesse intervalo. Leiam essa frase e vejam se vocês concordam comigo. Pelo teorema 2, como a derivada existe
em cada ponto desse intervalo para cada x nesse intervalo, exceto aqui, não é? Então, se os extremos dessa função ocorressem aqui, a derivada se anularia, pelo teorema 2. No ponto extremo, onde a derivada existe, a derivada se anula. Mas a derivada não vai se anular em canto nenhum. Diga. Não, ainda estou analisando aí onde estão os extremos, né? Chego já por lá, vamos? Até que você entendeu? Né? Mas f' de x é diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo de -2 até 1, de -2 até 1, e o x diferente de zero. Então, essa função tem máximo e tem mínimo. E esses extremos não ocorrem no intervalo aberto, no interior desse intervalo. Então, só tem um consolo. É acreditar que os extremos ocorrem nos extremos dele. Ou então no tal ponto crítico, né? Zero é um ponto crítico, é um ponto onde a derivada não existe. Então, como f de -2, quem é f menos 2? É raiz de 2, né? Quem é f de 1? F de 1 é raiz de 1, que é 1. E no ponto crítico, no que é o zero, onde a derivada não existe, f de 0 é 0. Esses são os candidatos a extremo, no ponto crítico e nos extremos. Tá? O maior deles é um ponto de máximo, é o valor máximo, e o menor dele, que é esse daqui, é o valor mínimo. Então, isso implica que x igual a -2 é ponto de máximo absoluto. E x igual a 0, portanto, x igual a 0 é ponto de mínimo absoluto. O que encerra a questão. Tá? Tudo bem? Entendeu isso aí? Com o teorema 1 e o teorema 2, a gente conseguiu resolver o exemplo 1 e o exemplo 2. Vamos fazer outro? Terceiro exemplo. Considere a função f de x igual a 2 seno de x mais o cosseno de 2x com x entre 0 e π. 0 e 2π. Essa função tem alguma coisa que garanta que ela tem um valor máximo e um valor mínimo? A função seno é uma função contínua em todos os reais. A tangente não, né? A tangente não é em π sobre 2, ela não é contínua, é nesse que está definida, mas a função seno e a função cosseno, né? A função f, a função seno tem como domínio todos os reais. A cada x se associa o seno de x. Não só o seno com a função cosseno são funções contínuas. Então, a função f é uma soma de funções contínuas. Então, f é uma função contínua que tem como domínio o intervalo fechado. Então, pelo teorema 1, f possui um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto nesse intervalo fechado de 0 até 2π. Então, nesse intervalo estão os extremos dessa função.
Ok? Bom, essa função é derivável. F, então, a primeira análise é essa daí. Segunda análise. F' existe, F' de x existe, qualquer que seja x pertencente ao intervalo aberto de 0 a 2π, já que quem é F' é só derivar isso daí, né? Deriva aqui dá 2 vezes o cosseno de x e menos 2 vezes o seno de x, ou o seno de 2x. Então, a derivada existe, não há nenhuma restrição para esse x. Para qualquer x nesse intervalo, ou melhor, nesse intervalo aberto, para qualquer x, aqui intervalo aberto, a derivada existe, né? Bom, então, conclusão. Veja agora a seguinte conclusão. Como a derivada existe em todos os pontos do intervalo aberto daqui até aqui, 0 a 2π, se os extremos acontecerem, existirem nos extremos desse intervalo, ou no interior desse intervalo, nesses pontos a derivada se anula. Ok? Teorema 2, né? Se aqui é um ponto de máximo ou de mínimo e a derivada existe, e ela existe, ó, em cada ponto de intervalo, então a derivada aqui se anula. Então é importante saber quem anula a derivada, né? Porque eles são candidatos a pontos extremos. Estão me acompanhando o que eu estou dizendo? Tá. Então, vamos aos pontos críticos. Aos pontos críticos de F, que são pontos que anulam a derivada e são, portanto, candidatos a extremos, a valor máximo, a ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, você tem 2 vezes cosseno de x menos 2 vezes o seno de 2x igual a 0. Isso é o f de x. Resolver essa equação trigonométrica. Como é que se faz isso? A ideia é você passar tudo para uma função só. Então, você tem 2 vezes o cosseno de x, tudo para um arco só. Isso que está aqui é 2 vezes seno x, cosseno do x, não é? Seno de 2x, 2 seno x, cosseno do x. Divido tudo por 2, aqui desaparece, e colocando o cosseno de x em evidência, vamos ter cosseno de x, aqui dá 1 menos 2, seno de x igual a 0. Tá? Um produto dando igual a 0, pelo menos um dos fatores tem que ser igual a 0. Então, daqui nós temos ou esse fator é igual a 0, ou então esse fator, 1 menos o cosseno, ou 1 menos 2 seno de x é que é 0. Tá? Como o x atua nesse intervalo, para ter cosseno igual a 0 nesse intervalo, quem é x? O x atua aqui. E tem cosseno igual a 0. Então, quem é x? Em radiano dá quanto? Não, aqui? Não. Π sobre 2, né? Ou então x igual a... Para ter cosseno igual a 0. 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Em graus, 90 graus. Ou então... Aqui. Seno de x aqui vai ser igual ao meio. Para ter seno igual ao meio, o x atuando nesse intervalo, então isso implica em x ser igual a 30 graus, que é π sobre 6 radianos, ou então x igual, lá no segundo quadrante, que é positivo seno, né? Dá 150, que dá 5π sobre 6, né?
É 5 vezes isso. Aqui é 30 graus, 5 vezes isso. 30, é isso aqui, né? Antes de decorar essas coisas, 30 graus aqui tem seno π sobre 6. Tem seno igual a 1 meio. Então, aqui uma paralela, aqui também é π sobre 6. Então, quem é esse arco daqui que tem seno igual a 1 meio? Isso aqui é o seno dele, isso aqui é o seno do outro. Então, é só tirar de π, tirando π sobre 6, você vai ter 5π sobre 6. Sem precisar decorar tanta coisa, não. Vou fazer uma figurinha para deixar você ver. Bom, então, esses 4 valores são candidatos a extremos da função. Ele, juntamente com os extremos do intervalo. Ok? Então, você tem os seguintes candidatos. Vamos ver aqui. Tem aqui o intervalo que vai de 0 a 2π. 0 e 2π são candidatos. Aqui na metade fica π, aqui na metade fica π sobre 2. Isso é um candidato. O 0 é outro, o 2π é outro. Aqui tem sobre 2, é π mais π sobre 2, né? Aqui na metade, né? 3π sobre 2, outro candidato. π sobre 6 é 1/3 de π sobre 2 aqui, né? Digamos aqui, você tem aqui o π sobre 6, outro candidato. 5π sobre 6 dá quantos 300 graus? 180, um pouco antes aqui, assim, né? Não. Não, aqui está errado, não? Está certo, está certo. Aqui é menor do que π, 5π sobre 6, né? Aqui é 150, não, eu estava dizendo 300. 5 vezes 150. Bom, então você tem aqui, ó, um candidato, 2, 3 aqui. Quem é esse cara? Não, está errado. É aqui, né? Menor do que π, que é 150 graus. 5π sobre 6. Então, um candidato, 2, 3, 4, 5 e 6. Não há outros candidatos. Digamos, esse cara daqui, não tem ponto extremo aqui. Por que não tem ponto extremo aqui? Porque se aqui existisse um ponto extremo, aqui a derivada se anula, se anularia pelo teorema 2. A função derivável, em todo esse intervalo, se aqui fosse um ponto extremo, aqui a derivada se anularia, teorema 2. Mas a derivada não se anula aqui, só se anula nesses 4 pontos. Aqui não tem nenhum ponto extremo, o teorema 2. Se aqui tivesse algum ponto extremo, nessa região aqui, a derivada se anula, mas a derivada não vai se anular por aqui, só vai se anular aqui em π sobre 2, em 3π sobre 2, que é aqui, em π sobre 6, que é aqui, em 5π sobre 6, que é aqui. Então, e juntamente com os extremos, esses são os candidatos a pontos extremos. E agora, como decidir quem é o valor máximo, quem é o valor mínimo? Eles são os candidatos, é só calcular o valor de f, né? Então, calcula f de 0, calcula f de π sobre 6, nos candidatos, né? Calcula f em π sobre 2, calcula f em 5π sobre 6. Por que não posso calcular f no ponto π? Porque o ponto π não é candidato nenhum. Os candidatos são os pontos críticos da função, os pontos que anulam a derivada ou os extremos do intervalo. A função não se anula, a derivada não se anula aqui. Ele não é candidato a nada. Então, f de 3π sobre 2 e f de 2π. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os candidatos a pontos extremos. Quem é f de 0? Quem é f de 0? 1. Quem é f de π sobre 6? Aqui é 30 graus. O seno de 30 é 1 meio. Mais o cosseno de 60, né? Que também é 1 meio, né? Aí dá 1 mais 1 meio dá 3 meios. Confere isso. F de π sobre 2. O cosseno dá... O seno vai ser 1, dá 2, e aqui dá 0, né? Aqui dá π, não, aqui dá menos 1, né? Que dá 1.
Ok? Quem é f de 5π sobre 6? Digamos, quem é o seno de 150 graus, que é, ó, seno de 150, deixa eu decorar isso, reduz pelo quadrante. 150 é aqui, ó, 0, aqui é 180, aqui é 150, então esse pedacinho aqui é 30 graus, estamos uma paralela ao eixo do x, então esse da geometria euclidiana, a geometria plana, ó, arcos compreendidos entre retas paralelas são congruentes. Então, aqui é 30 graus. Então, esse arco de 30 graus e esse daqui tem o mesmo seno. Quem é ele? É o comprimento desses segmentos, tem a sua unidade. Hã? F de 0? Não, aqui dá 0, né? E aqui dá 1. Né? Seno de 0 é 0. E cosseno de 2 é 0 é 0. Tá? Seno de 0 é 0. E 2 vezes 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então fica 0 mais 1, que é 1. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30, que vale 1 meio. Mas, agora, o cosseno de 150. O cosseno de 150 é isso aqui, ó. É igual a menos... isso aqui é negativo e aqui é positivo. É igual a menos o cosseno de 30. Que é quanto? Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Isso dá quanto? Isso dá 1 menos raiz de 3 sobre 2. E aqui, o seno vale menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1. E o cosseno de 3π, que é menos 1, né? Vamos ver? O seno é menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1. E aqui o dobro disso dá 3π. E o cosseno de 3π, ó, 1π, 2π, 3, tem que parar aqui, é menos 1. Então, vai ficar quanto? Menos 3. Ó, menos 3. 2π, seno de 2π é 0. Cosseno de 4π é 1. E isso é igual a 1. Pronto. Então, quem é o maior valor? O menor valor é aqui. E o maior valor é aqui, 1,5. Não, aqui dá negativo, né? Dá negativo, mas vai ser... Esse cara ganha. Então, oi? Menos 3 aqui. Então, pontos de máximo absoluto. Quais são eles? X igual a π sobre 6, né? Π sobre 6 só, né? Ponto. Então, ponto de mínimo absoluto, que é quem? X igual a 3π sobre 2. Pronto. Né? Então, isso daqui é o valor, quer dizer, não, π sobre 6, que é 1,5, né? Então, isso daqui é o valor máximo absoluto. Esse aqui é o ponto de máximo. Esse aqui é o valor máximo. O outro é aqui. Então, esse daqui, esse númerozinho, essa fraçãozinha é o ponto de máximo. E o valor da função é o valor mínimo absoluto. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Bom, então aí eu vou preparar uma listazinha, mas você pode pegar em qualquer livro de cálculo e resolver questões que envolvam, né, o teorema 1 e o teorema 2, que é o que nós temos como ferramenta. Vamos avançar na teoria, mais um pouquinho? Essa é a seção 4.1. A seção 4.2, o título é o teorema do valor médio. Alguma pergunta nessa solução aí? Não? Então, a seção 4.2, segundo o livro do Stuart,
O teorema do valor médio. Muitos resultados interessantes desse capítulo dependem desse teorema. Por exemplo, a função f de x igual a x2 tem derivada igual a 2x. Agora, uma pergunta dificílima. O universo das funções é infinito, né? Há uma infinidade de funções no conjunto das funções. Será que existe uma outra função, que não seja essa, claro, que depois que você derivar, simplificar, não vai encontrar 2x para sua derivada? Quem vai saber isso? Aí é negócio de adivinhação, né? O universo é infinito, a coleção é infinita. Aí eu vou derivar, será que não tem lá naquele meio alguma função que você derivando e depois que simplificar não vai encontrar 2x? Né? Não, até agora não dá para responder essa pergunta. Não sei se ela existe ou se não existe. É uma pergunta dificílima. Né? Como queremos ver nessa sessão, é possível responder facilmente essa pergunta. Qualquer outra função que tenha derivada 2x, qualquer outra função que tenha derivada igual a isso, ela, que você já achou, mais uma constante. Uma resposta trivial, né? Diante de um problema dificílimo. Ok? Agora, como é que a gente consegue chegar a esse resultado, né? Esse fato é muito útil no estudo das equações diferenciais. Bom, então, esse é um dos resultados que precisa desse teorema para chegarmos nessa solução que eu falei agora, né? Qualquer outra função que tenha derivada igual a 2x, ax2, você já achou uma, então basta achar uma, qualquer outra é que você achou mais uma constante. Legal isso aí, né? Uma questão simples, uma resposta simples para uma questão dificílima. Bom, antes de abordarmos esse teorema, precisamos de um mais simples do que ele, conhecido com o nome de Teorema de Rowley. Teorema de Rowley, em homenagem a um matemático francês. Esse teorema diz o seguinte: você tem uma função onde nos extremos ela assume o mesmo valor. F de, uma função que tem como domínio intervalo AB fechado e nos extremos ela assume o mesmo valor. F de A é igual a F de B. Ele é derivável no aberto, no intervalo aberto AB. Ele é contínuo fechado, derivável no aberto. Então, e ainda mais, o valor de F nos extremos é o mesmo. F de A coincide com F de B. Então, vai existir um ponto no intervalo aberto AB onde a derivada se anula. Esse é o teorema de Rowley. Tá? E se F é uma função contínua, se F é uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável. Vou colocar aqui, seja F uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto. Vou colocar, pode colocar assim, né? Ou colchete pelo contrário, é aberto no intervalo e derivável no intervalo aberto AB. Então, se o valor de F no ponto A coincide com o valor de F no ponto B, se nos extremos essa função assume um valor, então existe um número C pertencente ao intervalo aberto AB, tal que a derivada se anula.
Esse é o teorema de Rowley. Uma função que tem como domínio, é uma função contínua que tem como domínio um intervalo fechado. Ela tem derivada em todos os pontos do intervalo aberto AB. Né? Ela é derivada no aberto AB. Se, além disso, nos extremos, essa função assume o mesmo valor, então vai existir um ponto do intervalo aberto onde a derivada se anula. Vamos provar isso? Como é que a gente prova isso? Vamos ver. Pelo teorema 1, aqui em ação aí o teorema 1 novamente, pelo teorema 1, estamos diante de uma função contínua que tem como domínio intervalo fechado. Pelo teorema 1, F assume um valor máximo absoluto, bem como um valor mínimo absoluto em AB. Ok? Vai existir nesse intervalo um ponto x0, que é um ponto de massa, e um ponto x1, que é um ponto de mínimo. Né? Então, sejam, digamos, x0, o ponto, vamos batizá-lo assim, um ponto de máximo absoluto, e x1, o ponto de mínimo absoluto, né? Garantido pelo teorema 1. Tudo bem até aí? Tá? Bom. Então, vamos analisar as várias situações. Se x0 ou x1 pertence ao... Pertence ao intervalo aberto AB, pelo teorema 2, qual é a conclusão? Ditem aí para mim. Leiam o que eu escrevi e qual é a conclusão que eu posso colocar ali, usando o teorema 2. F' de x0 é 0 ou F' de x1 é 0, né? Por quê? Porque se x0 é um ponto extremo, é um ponto do interior, do intervalo aberto, e nesse intervalo aberto, a derivada existe. Então, se eu estou dentro de um ponto extremo, onde naquele ponto a derivada existe, isso que é o teorema 2, que ela se anula. Então, F' de x0 é igual a 0, se for o x1 que pertence ao interior, ou o F' de x1 é igual a 0, e o teorema fica provado, e é. Está certo isso? Aí encerra o teorema fica provado. Leia o enunciado e veja o que eu escrevi aí, se o que eu escrevi ali é compatível. Ó, diz o que é a conclusão? F de A é igual a F de B, então vai existir o número C no intervalo aberto a B, onde a derivada se anula. Esse C é o tal do x0 ou o tal do x1. Tá? A gente não queria um ponto que a derivada se anule, se anulasse? Tá? Tudo bem? Quer dizer, ninguém usou o fato de F de A ser igual a F de B. Né? Ainda não. Né? Então, repetindo aqui, ó. Pelo teorema 1, eu estou diante de uma função contínua no intervalo fechado. Então, nesse intervalo,
vai existir um ponto x0 e um ponto x1, onde um deles é ponto de máximo e outro é ponto de mínimo. Suponha que aqui está o AB, ó, intervalo AB. Suponha que se x0 pertence ao intervalo aberto, aqui, ó, tá no intervalo aberto AB, pelo teorema 2, como x1 é um ponto extremo e a derivada que existe, ó, essa é derivável em todos os pontos abertos. Então a derivada se anula. Então encontrei um ponto no interior do intervalo AB, ó, existe um ponto no interior do intervalo fechado AB, nesse intervalo a derivada se anula. Nesse caso é o x0 ou o x1. Aí encerra o teorema, a prova. Tudo bem? Tá? A segunda situação. Se a segunda situação é se aconteceu o quê? Se x0 e x1 ocorrerem nos extremos do intervalo. Se x0, aqui é ou esse ou um dos dois, ou extremo, né? Ou o máximo ou o mínimo, ocorre no interior. Então, aqui a derivada se anula. Então, já encontrei um ponto no interior, onde a derivada se anula e encerrou a questão. Agora, se x0 e o x1 ocorre nos extremos do intervalo, AB, então F é constante. E é. Isso aqui é uma doidice, não está certo isso? Eu estou diante de uma função onde eu sei que aqui é o intervalo AB, digamos que aqui seja o x0, aqui seja o x1, quem é x0 é o ponto de máximo, e o x1 é o ponto de mínimo. Né? E ocorre nos extremos. É constante, já que f de A, que é f de x1, que é f de x0, coincide com o f de B, que é o f de x1. Né? F de A coincide com f de B. E um é máximo e o outro é mínimo, e os dois coincidem. Então a função não pode sair daqui. Ela é constante, né? Se ela sair daqui, opa, esse cara não seria mais um ponto de máximo, ou esse daqui, não? Seria aqui. Se ela fizesse isso, não? Esse cara não seria um ponto de mínimo, seria aqui o ponto de mínimo. Então, se os extremos, o máximo e o mínimo ocorrem no extremo do intervalo AB, como f de A coincide com f de B, quer dizer, f de x0 coincide com f de x1. O valor máximo coincide com o valor mínimo, então a função é constante. Se a função é constante, então a sua derivada é nula. Então, qualquer ponto do intervalo aberto a B vai atender isso daqui. Desta forma, f' de x é zero para todo x pertencente ao intervalo AB, o que encerra a prova do teorema. Né? Encontramos não somente um, encontramos uma infinidade de números que satisfazem a esse fato aqui. Tá? Esse é o teorema de Rödel. Me entenderam? De posse desse conhecimento, podemos agora abordar o teorema do valor médio. O máximo está entre o intervalo e o mínimo está na extremidade, por exemplo. Olha. Não, não. Aí seria aqui, ó. Eu estou aqui no item I. O máximo ou o mínimo ocorre no interior. Se a função é derivável, a derivada se anula. Aí é o item I. Né? Ok? Bom, agora o teorema do valor médio.
O enunciado é isso daí, seja f uma função. Sim, é fundamental no teorema de Rho. Deixa eu colocar aqui uma observação. É importante que a função f seja derivável em AB, para que seja válido o teorema de Rowley. Veja esse exemplo aqui, ó. Eu vou considerar uma função que não seja derivável no intervalo AB. Tudo ali acontece no teorema de Rowley, mas a derivabilidade, como aqui é exigido, né, derivável no intervalo aberto AB, não vai acontecer. Então, o teorema não se responsabiliza por isso. Tá? Imagina uma função que tenha um gráfico assim, ó. F de A está aqui, coincide, aqui é o A. F de A coincide com o F de B, está aqui, ó. Aqui é o B. F de A coincide com F de B. Tá? E uma função assim, ó. Ela é contínua no fechado, né? Aquela função com aquele gráfico é contínua em todos os pontos do intervalo fechado AB. Concorda comigo? Mas ela não é derivável no intervalo aberto AB. Nesse ponto onde forma um bico, a derivada aqui não existe. Né? Nesse ponto C, F' de C não existe. A derivada à direita é negativa, é o declive dessa reta, e a derivada à esquerda é positiva, é o declive dessa reta. Formou um bico, é uma derivada. A derivada à direita do ponto C é diferente da derivada à esquerda. Do lado de cá, ela é negativa, a derivada, é o declive dessa reta, que é negativo, e do lado direito, a derivada é positiva, que é o declive dessa reta. Veja que não há nenhum ponto no intervalo aberto onde a derivada se anule. Tá? De A até C, a derivada é positiva, não vai se anular nunca. De C até B, a derivada é negativa, não vai se anular. Tá? Não existe um ponto C pertencente ao intervalo aberto a B, tal que a derivada seja igual a zero. Como o teorema seguinte. Então, baixou um ponto onde a função não fosse derivável para o teorema deixar de ser verdadeiro. Então, é importante que ela seja contínua no aberto e derivável em todos os pontos do intervalo aberto a B. Contínua no fechado e derivável no aberto a B. E F de A igual a F de B, para poder isso aqui acontecer. Teorema de valor médio, é isso aqui tudinho. Seja F uma teorema do valor médio. Considere uma função, seja F uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB. Pronto. Essas são as exigências desse teorema. Tá? Conclusão, acontecendo isso, tem-se o seguinte, ó. Então, existe um número C pertencente ao intervalo aberto a B, onde, nesse ponto, a derivada nesse ponto C vai ser igual a isso daqui, ó.
a f de B menos f de A sobre B menos A. Gravar isso aí é chato, né? Mas eu vou mostrar como gravar isso rapidamente. Tá? Veja que o teorema de Rowley é um caso particular desse. Quando f de A foi igual a f de B, esse quociente dá quanto? Dá zero, né? Tá? Quando se você exigir que f de A seja igual a f de B, vai existir um ponto C aqui, onde a derivada dá nula. Então, isso aqui é uma generalização do teorema de Rowley. Vamos provar isso? Antes disso, vamos ver uma justificativa disso geometricamente. E depois vamos demonstrar analiticamente, ou algebricamente, como queiram chamar. Geometricamente, fica bastante evidente esse teorema com a figura que eu vou fazer agora, vou construir agora. Então, você tem geometricamente, tem um gráfico assim, ó. Uma função f, tendo como domínio o intervalo fechado AB. A curva não forma nenhum bico, então ela é derivável em todos os pontos do intervalo aberto, não há descontinuidade, não forma nenhum bico, né? A curva é suave. Então, uma curva desse tipo atende a essa exigência e a essa outra. E isso daqui. Observe que, não trouxe a minha réguazinha, esse quociente vai representar o seguinte: esse ponto daqui, quais são as suas coordenadas? Se aqui é A, isso daqui é f de A, não é? Então, esse ponto aqui tem A de abscissa e f de A de ordenada, ok? Esse ponto B aqui, ou melhor, esse outro ponto aqui, extremo da curva, quais são as suas coordenadas? Tem B como abscissa e quem é a sua coordenada? É o valor de f no ponto B, que é isso daqui, não é? E aquele quociente dali? F de B menos F de A sobre B menos A. Isso é o quê? É a inclinação da reta que une os extremos da curva. Então, se você unir os extremos da curva, o ponto inicial dela e o ponto terminal, esse quociente é exatamente o declive dessa secante ali, né? Esse quociente é o declive, ou a inclinação, como queira chamar, o declive da secante AB, aqui chamando de A esse ponto, e aqui de B esse ponto. Da geometria analítica, a gente tem conhecimento de que duas retas paralelas têm o mesmo declive. Está lembrado disso? Duas retas paralelas têm igual declive. Então, imagine essa reta se deslocando paralelamente a si mesmo até ela tocar na curva. Então, ela vem aqui, ela vem aqui, ela vem aqui, até tocar na curva, isto é, até se tornar tangente à curva. Então, essa bichinha aqui é tangente à curva, e essa sujeita, ela é secante à curva. Como essa reta secante se deslocou paralelamente a si mesmo até tocar a curva em um ponto, essa reta e essa de cá tem igual declive. E o declive dessa bichinha é a derivada da função nesse ponto aqui, ó. Ok? Isso aqui é o declive daquela reta tangente. Isso daqui é da secante. E as duas são paralelas, então os daqui são iguais. Quer dizer, é fácil você verificar esse fato geometricamente e fácil de memorizar o resultado
É só olhar que isso aqui é o declínio da secante. Agora, como é que se prova isso algebricamente? Sem fazer apelo, né? Esse apelo que eu fiz aí, geométrico. Então, vamos dar a prova analítica desse teorema. Veja que ideia brilhante o cara que fez isso, né? Pela primeira vez. Como é que bexiga vai quando começar, né? A gente vê nos livros tudo arrumadinho, bonitinho, né? Pensa que as coisas aconteceram assim, num toque de marcha, né? Um belo dia, o cara acordou, baixou uma entidade nele e ele teve uma ideia. Bom, eu vou seguir esse caminho. Não é assim que as coisas acontecem. Isso leva anos de erros, de assédio, né? O cara faz uma vez, erra. O cara que descobriu essa sujeita aqui, ó, o Thomas Edison, eu vi uma vez no livro, o cara tentou, alguém se lembra disso, uma quantidade imensa de vezes, e ele não desistia. Não foi negócio de 10 vezes, não, negócio de, sei se 500 vezes, 1000 vezes, até descobrir a energia. Mas ele não desistia. Cada vez que não dava certo, ele disse, bom, esse não é o caminho certo. O caminho certo é de ser outro. Aí fazia de novo, dava errado. Esse não é o caminho certo. É uma persistência, né? Eu já tinha, na 10ª vez, já tinha desistido. Ah, para cada peste. Aí o cara não descobre nada, né? Sem ter essa persistência, né? Então, veja a ideia do camarada. Hein? Não entendi. Ah, já ia falar. Já sonhava, né? Aí é sacanagem, né? Eu não sonho com essas coisas. O cara vai e sonha, leva uma vantagem sobre mim, desgraçado, né? Aí é um abençoado. Então, a ideia que esse cara teve foi medir a distância vertical. Repare, que loucura, né? Medir a distância na vertical da secante até a curva. Que coisa, né? Então, pega um ponto aqui qualquer, qualquer X. Pronto. Aí ele mediu essa distância aqui. Essa distância daqui e chamou, seja X um ponto pertencente ao intervalo AB, e defina a função que mede essa distância. E vamos chamar essa distância de G de X. Então, defina a função G de X igual, bom, daqui até, isso daqui vai ser essa distância tirando essa, não é? Não é isso? E quem é essa distância daqui até aqui? Isso aqui não é o gráfico da função f? Isso daqui é o valor de f do ponto x. Não é isso? Tá? Todo mundo voando? Coisa boa, hein? Daqui até aqui é o valor de f no ponto x. Isso aqui não é um ponto do gráfico da função f, nessa curva. Então, isso aqui tudinho é o valor de f no ponto x, menos. E quem é esse pedacinho que a gente vai retirar? Pega essa secante, vê a equação dela, equação da secante. Equação da reta secante AB. Eu tenho 2 pontos de uma reta, posso escrever a equação dela, né? Quem é? Vai ser y menos y1, digamos, chamado de y1, o f de A, o f de B, y menos y1 igual ao declive. Quem é o declive? F de B menos F de A, B menos A, é o declive vezes X menos... Eu vou colocar F de A, né? Aqui, para ficar bonitinho aqui. X menos A, tá? Passa por esse ponto, né? Então, Y menos F de A, o declive dela e X menos A. Tudo bem? A equação da secante, onde Y vai ser igual a F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A e aqui X menos A.
Essa é a equação da reta secante. Então, essa distância daqui, isso aqui é uma função, né? Isso aqui é uma certa função h de x, né? Para cada x, h de x é isso daí. Então, essa distância daqui é essa função no ponto x. Então, vai ser f de a, menos isso, né? Menos f de b, menos f de a, b menos a, x menos a. Então, essa expressão mede a distância vertical entre a curva e a secante. Esse pedacinho daqui. Beleza? Bom, vamos trabalhar com essa função g e mostrar que ela satisfaz ao teorema de Rowley. Rowley exige o quê? Que a função seja contínua, no fechado, derivável no aberto, que nos extremos conhecido o valor, nos extremos, né? Essa função g, ela é contínua. Preciso disso para usar a teoria de Rowley. G é contínua em AB? Porque f não é uma função contínua em AB, e a função secante também, essa função daqui também não é contínua, em todo intervalo AB, ela é contínua em todos os reais, né? Em particular no intervalo AB. Então, a função g é uma diferença de duas funções contínuas, uma a função f e outra aquela reta secante, que é outra função que chama de h. Tudo bem? É contínua no intervalo fechado AB. Agora, o que é que exige Rowley de novo? Aliás, o que é que o Rowley exige? Que a tal função seja derivável no aberto. A função g é derivável no intervalo aberto AB? Também, pois, vamos calcular a derivada dela? Pois g' de x vai ser f' de x, e f' de x, a função f é derivável no intervalo aberto. Então, f' de x existe no intervalo aberto, faz parte do teorema, enunciado, dentro das hipóteses. Agora, eu vou derivar isso daqui, menos, isso aqui é uma constante, dá zero, eu tenho uma constante vezes isso. Então, derivando isso, vai dar a constante f de b menos f de a, aqui b menos a, constante, a derivada disso daqui, que dá 1, né? Isso é a derivada da função g. Ok? Tá certo, né? Então, Rowley exige isso. A função g contínua no fechado, derivável no aberto, e que mais? Que nos extremos ela seja as valores iguais. Então, terceira exigência do teorema de Rowley. Que é g de a, ó. O x varia aqui, ó, domínio da função g. G de a é f de a menos f de a menos f de b menos f de a sobre b menos a vezes a menos a, não é? É o g de a. Onde tem x, coloquei a. Isso daqui dá zero. Então, aqui dá zero, f de a menos f de a dá zero. Beleza? G de B. G de B vai ser, onde tem x, eu ponho o B, vai ser f de B menos f de A menos f de A menos f de B menos f de A sobre B menos A e aqui B menos A. Onde tem x, eu coloquei B, para calcular G de B. Tá? Esse camaradinha cancela com esse. Isso não é zero, né? Senão não existiria o tal do intervalo. Sobrou f de B menos f de B. Dá zero. Menos f de A, e esse menos de aqui vai atingir esse cara daqui. Vai ficar mais f de A. Isso aqui dá zero. Então, G de A coincide com G de B. Então, pelo teorema de Rowley, estamos a um passo do paraíso. Pelo teorema de Rowley, existe
existe um número C, pertencente ao intervalo aberto AB, aqui é o domínio da função, onde G' de C é zero. É isso, Andy Rowling? Aqui? Eu entendi essa G de A, né? Onde tem X é para o B. B aqui e B aqui. Aqui não tem mais X, né? X aqui e X aqui. Aí ficou isso aqui. Esse cara cancela com esse. Isso não é zero, porque senão não existiria o tal do intervalo. O A é desigual do B, né? Aí ficou o quê? F de B menos F de B dá zero. Esse menos aqui vai afetar isso aqui, vai ficar mais aqui. Mais F de A com menos F de A dá zero, ok? Então, está tudo de acordo com o teorema de Rowling. Então, existe uma constante C no intervalo aberto AB, onde a derivada da função G se anula. Mas quem é G' de C? Está aqui, ó. Mas, isto é. Aqui G', cadê o G'? G' de C, ó. G' de C, onde tem X eu ponho C. Vai ser igual a quê? A F' de C menos, aqui não tem mais X, né? Menos F de B menos F de A sobre B menos A, isso é F de C, igual a zero. Passa para lá, isso é o que tem ali, ó. Ok, né? Terminou o teorema. Passa para cá essa expressão, então vai existir um C no intervalo aberto a B, onde F' de C é igual a essa fraçãozinha. E está encerrada a demonstração. Que tal a gente ir embora? Bom, então, é muita coisa para uma aula e ainda tem outra coisa. Ou você fala para alguém entender, ou então você corre e ninguém entende coisa nenhuma. O que fazer? Corre, né? Olha a programação de hoje, e olha que eu falo o tempo todo, pelo amor de Deus, já fizeram um programa. Ó, teorema de Rowling ainda tinha outra seção, como as derivadas afetam a forma de um gráfico. Vai ficar para outra aula. Bom, vamos partir. Tem uns exemplos, mas só tem 5 minutinhos. Eu vou começar a próxima aula com 2 exemplos. Vamos embora. A próxima lista é só sobre essa aula ou sobre essa aula? Não entendi aonde? Diga aí. Ah, sim, é bonito demais. Né? E a prova é genial, né? O cara tem a ideia de usar isso aqui e usar o teorema de Rowling. É bonito. O enunciado e a demonstração, né, e a interpretação geométrica dele, né? Muito legal. Vamos embora. Vou desligar aqui, para vocês que estão em casa.